Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos o seguinte contexto. Uma espira, quadrada de lado A, ela vai girando com movimento uniforme, ou seja, ela vai girando dessa forma aqui, com movimento uniforme de velocidade ômega, ou seja, ela vai fazer um movimento circular aí com velocidade angular constante, entre os polos de um ímã. Então, aqui vai ter um ímã, também de faces quadradas de lado A. Então, o ímã tem o mesmo tamanho da espira. O fluxo magnético através da espira, no instante que ela está num plano paralelo às faces dos polos do ímã, é φ, aquela letrinha é o φ. Quando a gente fala um plano paralelo às faces dos polos do ímã, é um plano que não vai ter nenhum ponto em comum com as faces do ímã. Ou seja, que a gente considera assim, em 3D, em tridimensional, o plano de cima tá aqui assim, e o plano de cima tá aqui assim. Como é a parte aberta, então as linhas de campo magnético saem do polo norte e entram no polo sul. Então, se o plano tá assim, meio que perpendicular aqui à folha, assim, então o plano paralelo dessa espira também vai ser assim, ou seja, ele vai estar na mesma reta ali dos polos do ímã, Você pode pensar assim que ele vai estar no mesmo direção aqui, tá? Que vai ser a vertical, tá bem? Então, o que vai acontecer? É como se ele estivesse junto aqui com os ímãs, só que um pouquinho afastado. Isso aqui é um plano paralelo às faces do ímã, tá? E o que é um plano perpendicular, A gente quer saber ali quando elas tiverem um plano perpendicular ao plano descrito, ou seja, um plano perpendicular às faces do ímã. Se ele estava assim, os ímãs estavam aqui e ele estava assim. Agora ele quer um plano perpendicular, ou seja, um plano que faça 90 graus. Existem duas possibilidades. Existe o plano assim, que faz 90 graus, que se a gente pensa assim, faz 90 graus, tá? Mas, pensa ali, a espira tá girando desse jeito. Como é que ela vai sair daqui e vai fazer isso aqui? Não dá, Então, o outro plano que a gente tem é esse aqui, que também faz 90 graus, tá? Esse aqui virou para cá. Tava aqui na vertical, virou para horizontal. Assim, fez 90 graus. Então, agora a espira tá dessa forma aqui, tá? Tá completamente horizontal, enquanto que os ímãs estão aqui. Perceba que agora a espira vai estar exatamente na mesma direção das linhas de campo, ou seja, as linhas de campo vão estar assim e a espira também vai estar assim. Qual vai ser a área da espira que vai ter algum campo magnético passando por ela? Nenhuma. Porque nenhuma parte dessa espira vai receber alguma linha de campo magnético. Por quê? Se as minhas... Vamos achar um exemplo aqui, Vamos fingir que essa caneta são as linhas de campo. E aqui está a minha espira. A minha espira é sólida. Quando a linha de campo chega aqui, ela não consegue atravessar, Essa linha de campo vai simplesmente parar e não vai acontecer nada. Já quando ela está aqui, quando a minha espira está nessa situação, a minha linha de campo vai incidir, vai atravessar essa espira, acontecendo isso aqui. Já quando é aqui, a minha espira aqui, ela não vai ter nenhum contato efetivo com nenhuma linha de campo. Por quê? As linhas de campo vão estar passando e a espira vai estar assim. Não vai ter nenhuma espira atravessando ela, tá? Não vai ter nenhuma parte da espira que vai ter sendo atravessada por essas linhas de campo. E é por isso que a gente pode afirmar que o fluxo magnético, ou seja, o fluxo das linhas de campo magnético pela espira nessa situação aqui é nulo, porque não vai ter nenhuma linha de campo passando por ela. Todas as linhas vão estar, como eu mostrei aqui para você, na mesma direção, ou seja, ninguém vai atravessar ela e ninguém vai gerar esse fluxo. Lembrando, qual é esse ângulo aqui do cosseno? Você lembra? Esse ângulo é o ângulo formado entre a espira, e a normal das linhas de campo magnético. Como assim? Por exemplo, se eu tenho aqui as minhas linhas de campo nesse sentido, qual é a normal? É o que vai fazer 90 graus, ou seja, é uma reta assim. Isso aqui é a normal, que vai estar fazendo aqui 90 graus com essas linhas. Agora eu quero saber qual é o ângulo entre essa linha normal
E a minha espira é de 0 graus, né? Porque a minha linha tá assim e a minha espira tá assim. Cosseno de 0 graus é 1. Aí agora eu penso, aqui tá a minha normal, fazendo novamente 90 graus com as linhas de campo magnético. E a minha espira tá assim, e a minha normal tá assim. Qual é o ângulo? É de 90 graus. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Isso aí a gente também poderia ver pelo fato de o fluxo ser nulo, né? Por mais que exista um campo magnético pelas linhas de campo, por mais que essa espira tenha uma área, o cosseno aqui desse ângulo entre a normal das linhas de campo magnético e a própria espira é 0, né? Porque o ângulo ali vai ser de 90 graus. Então, na verdade, é bem fácil lembrar, ó. Quando essa espira estiver sendo atravessada por linhas de campo magnético, significa que ela vai ter um fluxo. Quando ela está na mesma direção das linhas de campo, que ela não tem nenhuma linha atravessando realmente ela, né, passando pelo meio dela ali, então esse ângulo aqui vai ser 0 e não vai ter nenhum fluxo, não vai, a gente considera que não existe nenhuma linha passando por ela, logo o fluxo é nulo. Tá bom? Lembrando que o fluxo aqui é momentâneo, né? Ele quer saber exatamente nesse momento, ele não quer saber, por exemplo, a variação do fluxo, que daí já é outra coisa, né? Porque daí quando a gente pensa em variação do fluxo magnético, aí a gente lembra, sim, né, da indução de força eletromotriz e tudo mais. Essa questão está perguntando pra gente o fluxo magnético exatamente nesse momento, não está perguntando o quanto variou de cá para cá. Tá bom? Isso é muito importante, porque daí se tivesse variado de cá para cá, aí a variação seria de menos φ, né? Que daí pode confundir, porque tem uma alternativa ali que fala menos φ, mas não é a variação, é o fluxo magnético no momento em que a gente está analisando, tá bom? Então, se analisa aí por essas posições, né, da espira em relação ao campo e já fica mais fácil de entender.